depois, por favor, empiezam. El microfone es tuyo, Francisco. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, un gusto saludarles a todos, a todas. Gracias por la introducción, Carlos, y saludo especialmente a quienes comparten el panel. Como decías vos, mi nombre es Francisco D'Alessio, yo soy politólogo de formación de base, estoy terminando una maestría en Sociología Económica en la Universidad de San Martín en el IDAES, y trabajando sobre el rol del Estado en la movilización, gestión, administración de tierra pública vacante y de bienes inmuebles en la Argentina entre el periodo 2012 y 2019. Ese es mi tema de tesis general, y voy a trabajar hoy aquí sobre un recorte de esa tesis, sobre un recorte más específico. Comparto presentación, si les parece. Este sistema, así que si hay alguna complicación, por favor, avísenme. Y bueno, como decía, yo soy el argentino del grupo, así que si hablo un poco rápido y no se entiende, avísenme. La otra aclaración es que soy politólogo, no soy ni geógrafo ni diseñador, así que sepan disculpar los límites de la ponencia. Como les decía, digamos que es más una organización de información para mí, salvo algunos pequeños cuadros que les voy a mostrar. Como les decía, yo voy a trabajar sobre un recorte de mi tema de tesis, voy a analizar la privatización de tierra pública vacante en la ciudad de Buenos Aires en el periodo 2015-2019, y hablar de tierra pública vacante o de bienes inmuebles del Estado, que son dos términos que yo voy a usar de manera indistinta, digamos, implica hablar de un organismo en particular, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que es un organismo creado en el año 2012 y que persiste hasta el día de hoy. Además de un recorte temporal y un recorte geográfico, este recorte implica dejar afuera otras formas de acción estatal, porque el Estado, a través de la Agencia de Bienes, también ha desarrollado tierras para favorecer el acceso de sectores medios a vivienda subsidiada, ha tenido una política muy activa de alianza con gestiones locales y con organizaciones sociales a través de permisos de uso para tierra pública, con lo cual la acción del Estado es bastante más diversa. Yo me voy a centrar en este trabajo exclusivamente en la privatización en Ciudad de Buenos Aires en el periodo 2015-2019, y esto creo refiere a una doble pregunta, sobre la cual yo voy a comentar muy brevemente los antecedentes, que es una pregunta por el rol del Estado, y creo que es una pregunta que está más presente, y una pregunta por el rol de la tierra pública vacante o los bienes inmuebles. Yo creo que hay todo un conjunto de investigaciones que vienen trabajando esto desde la perspectiva de la privatización neoliberal, fundamentalmente con el reforzamiento de la privatización de tierras públicas posterior a la crisis 2008-2009, en el marco de la austeridad fiscal. Esto se ha trabajado mucho en países centrales, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, Italia, Canadá, y ahí particularmente los textos de Christopher y Whiteside hacen mucho hincapié en el rol del Estado, no solo en su accionar, sino en el rol del Estado como terrateniente, digamos, revalorando el rol del Estado en términos del principio de tierra pública y lo que esto significa. Esta cuestión en la Argentina se ha trabajado poco, se ha trabajado sobre el concepto de tierra vacante y tierra pública vacante, pero el concepto de alguna manera se abandonó bajo el argumento de que era imposible reconstruir la información de lo que eran las tierras públicas en la Argentina, y luego se desarrollaron en los últimos 10 años muchos estudios de caso, desde la perspectiva de los grandes proyectos urbanos para analizar Puerto Madero, el caso de Rosario, desde la perspectiva normativa vinculada al Lincoln Institute y la idea de la recuperación de plusvalías, de la planificación municipal, etcétera. Y también se analizó mucho la cuestión del Procrear, que es un programa de crédito que imagino conocen, de vivienda subsidiada para sectores medios, pero siempre desde la perspectiva del caso. Nunca se trabajó sobre el Estado y todas las tierras públicas que el Estado tiene a su cargo. Yo voy a tratar de probar en esta ponencia dos argumentos. Desde una perspectiva más institucionalista,
voy a plantear que la creación de la AVE en el año 2012 implica una novedad, al menos en dos sentidos. Por un lado, porque implica la centralización de la gestión y la administración del suelo público y los bienes inmuebles, contradiciendo o contrarrestando un proceso de absoluta dispersión institucional que tenía al menos 20 años en la Argentina, y que por otro lado se configura una agencia con alta capacidad estatal, con alta capacidad de intervención sobre la cuestión, en el marco de una redefinición del carácter estratégico del suelo público vacante. Carácter estratégico que va a ser reivindicado tanto por gobiernos de signo progresista como por gobiernos de signo conservador y que tienen como perspectiva la privatización, reivindicando el carácter estratégico de ese accionar. Y por otro lado, desde la perspectiva de Harvey, voy a traer una propuesta que usa Christopher para analizar la Gran Bretaña de los últimos años, planteando que hubo un intento de financiarización del real estate, del sector inmobiliario en la Argentina, a través de una acción del Estado, en la medida en que el Estado convocó a agentes que funcionan con una lógica financiarizada para que intervinieran, para que invirtieran, para que fijaran capital en tierras públicas localizadas en la Ciudad de Buenos Aires, pero que ese proceso fue fallido. Esta hipótesis no es solo mía, la trabajé bastante con Ivana Sokolov, a quien Beatriz conoce muy bien y calculo que el resto también. Hola. Ahí está. Acá entonces me meto con la primera cuestión que tiene que ver con la centralización que yo planteaba respecto a la agencia de bienes. Aquí hay un esquema muy general respecto a los distintos regímenes de administración y de gestión del suelo público que se pusieron en marcha en la Argentina, sobre todo a partir de 1989, en que el Estado encara un proceso de reforma profundos en el marco del consenso Washington, etcétera, que da lugar al menos a 6 regímenes de administración de la tierra distintos con normativas específicas y con agencias estatales específicas para gestionarla. Las empresas públicas que se privatizaban tenían grandes cantidades de tierra, fundamentalmente el ferrocarril, que sigue un recorrido particular que yo no voy a analizar, pero que tiene inmensas cantidades de tierra muy bien localizadas en centros urbanos, etcétera. Las tierras en manos de las Fuerzas Armadas, la prefectura, la gendarmería, las tierras fiscales en donde había asentamientos, las tierras en las que se habían desarrollado viviendas públicas, sobre todo de la mano de empresas públicas que empezaban a privatizarse y cuyas viviendas quedaban como en un limbo, los inmuebles que tenía el Estado en términos generales en su administración central, la Corporación Antiguo Puerto Madero, que tenía la gestión específica de una zona de tierra, en fin, había un conjunto de normativas y de organismos que intervenían sobre la cuestión que le daba al tema bajísima capacidad de planificación estatal, absoluta opacidad, absoluta falta de información. Esto se resuelve en el año 2012, cuando se crea la Agencia de Administración de Bienes del Estado, sobre cuyo organismo se centraliza toda la gestión de los bienes públicos, tanto bienes inmuebles como tierra pública vacante. Lo único que queda por fuera de esta agencia es la Corporación Antiguo Madero. Este es un proceso absolutamente novedoso en la historia argentina, no tiene registro en los últimos 50 años. Ahora, esta agencia además, y pido disculpas por la presentación de la información que es un poco dispersa, fue como yo trato de argumentar, una agencia con gran capacidad estatal. Es una agencia que tiene autonomía administrativa porque es un organismo descentralizado de los ministerios, por lo tanto tiene capacidad económico-financiera y administrativa, pero no autonomía política. Fue una agencia que dependió siempre de la jefatura de gabinete, que es depender del presidente o de la presidenta, digamos. Fue una agencia que nació muy cercana a la voluntad de la presidencia y se mantuvo en ese lugar, por lo tanto, eso le daba capacidad de acción y al mismo tiempo, podríamos decir, poder político. Destaca en la dimensión legal sus funciones, porque centraliza toda la actividad inmobiliaria estatal, absolutamente toda la actividad inmobiliaria estatal tiene que pasar por la AVE. Además, se le encarga la creación de un registro nacional de bienes inmuebles, que era algo de lo que el Estado carecía. Pasa de tener 0 bienes a tener 20.000 en los primeros 3 años de gestión, a llegar a 70.000 en el año 2019. Luego le dan 2 funciones que para mí son centrales. Por un lado, el control de la relación con el sector privado, en la medida en que
tanto las enajenaciones, las ventas, como cualquier tipo de contratación con el sector privado, de construcción de derechos sobre tierra pública, sobre bienes inmuebles públicos, sea a través de permisos, sea a través de concesiones de uso, se centraliza en la ABE. Esto, elimina un nivel de dispersión institucional y de opacidad y de micro situaciones de abuso sobre la tierra pública que se habían diseminado por el conjunto de la administración. Y por otro lado, le da una cosa que es central, que es poder de policía. La ABE tiene la facultad de desafectar bienes que tienen otros sectores de la administración pública. La ABE va, controla si esta tierra pública que está en manos o de una empresa ferroviaria pública o de un organismo de la administración central pública, y la ABE considera que esa tierra está mal utilizada, la desafecta y se la queda. Esto es algo absolutamente novedoso. Al mismo tiempo, a fines del año 2016, se hace una reforma del decreto a través de la Ley de Presupuesto Nacional, por el cual se le permite a la ABE disponer de manera bastante creativa de los ingresos producto de la enajenación de tierras. ¿Por qué? Porque por un lado le permite asignar el 70% de los montos recaudados a lo que sería la repartición de origen del bien. Pongamos que el Ministerio de Transporte entrega un playón ferroviario, bueno, cuando ese playón se vende, el Ministerio de Transporte tiene derecho a percibir el 70% del valor original. Pero además le permite asignar lo que se llama el mayor valor, que es el cambio de valor producto del cambio de normativa, que en la Argentina corresponde a las jurisdicciones locales, en el caso particular nuestro, la Ciudad de Buenos Aires. Cuando la Ciudad de Buenos Aires pone una norma que modifica la función del playón y lo convierte en sede de edificios de oficina, la tierra pasa a tener un mayor valor, y ese mayor valor la ABE se lo puede entregar, transferir a la Ciudad de Buenos Aires. Esto le da alta capacidad de intervención política, porque le permite construir acuerdos en un formato, digamos, de win-win, donde gana el organismo que tenía la tierra en origen, gana la jurisdicción local y gana la ABE en la medida en que muestra gestión. Y por último, lo pongo más en términos contrafácticos, en el año 2017 se da un proceso bastante fuerte motorizado por las organizaciones sociales que trabajan temas de hábitat informal, que da lugar a la sanción del RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, que tiene sus complejidades sobre las que yo no me voy a meter, pero que básicamente implica la realización de un censo de 4.000 barrios populares, a cuyos habitantes se les entrega un certificado de vivienda familiar, que si bien no es un título de propiedad, al día de hoy funciona como una garantía contra desalojos, con lo cual tiene un valor muy importante, y toda esa gestión se pone en cabeza de la ABE. Digo esto para mostrar que no se descentraliza la gestión poniendo fracciones de la política urbana más vinculada a las organizaciones sociales o al hábitat informal en organismos como el Ministerio de Desarrollo, etc. En estas dos diapositivas yo creo que podemos concluir que la idea de la centralización y la idea de la capacidad estatal en manos de la ABE quedan bastante probadas. Entonces voy a trabajar ahora sobre la segunda cuestión y me voy a apurar para no excederme sobre el tiempo, que tiene que ver con la privatización y con la financiarización que yo defino como fallida. En primer lugar, les comento brevemente las fuentes de información que utilicé, porque son bastante diversas y me permitieron hacer un trabajo, de combinación de fuentes y de tipos de investigación. Por un lado, logramos acceder a un pedido de información pública con todos los viajes al exterior del presidente de la Agencia de Bienes. Por otro lado, accedimos a documentación interna de la Agencia de Inversión y Comercio Exterior, una agencia mixta, con la cual la ABE organizó todos los viajes al exterior, y tenemos reportes de esas reuniones con participantes, con agenda, con acuerdos, etc. Por el otro lado, hay mucha documentación institucional de la ABE, tanto documentación pública como documentación interna. Además, accedimos a una base de datos de audiencias concedidas por las autoridades de la ABE entre 2015 y 2019. Además, realizamos una base de datos con todas las subastas llevadas adelante por la ABE en la Ciudad de Buenos Aires, que si bien fueron subastas públicas, no estaban organizadas, la información era muy dispersa, y además pudimos entrevistar
a las autoridades políticas de la AVE en los dos periodos políticos, 2012-2015 y sobre todo 2015-2019. A partir de esto yo les comparto dos cuadros, dos informaciones que voy a tratar de sistematizar. Por un lado, acá medio dispersa es una línea de tiempo en donde se pueden ver en la parte superior, en toda esta parte superior, los viajes al exterior que hizo el presidente de la AVE, que son 9 en total, que tienen una gran concentración en el año 2017, que hay una segunda tanda de viajes a principios del 2018 y un último viaje casi residual, digamos, a fines del 2019. Los destinos, el destino privilegiado es Estados Unidos, Nueva York en particular, hacia donde se viaja 4 veces. Hay un viaje a Francia, pero después lo que priman son los destinos latinoamericanos: Chile, Perú, Colombia, Brasil y nuevamente Chile. Por otro lado, yo puse acá abajo una línea de tiempo en donde puse entre marzo de 2017 y noviembre del 2017 se realizaron 16 subastas, las primeras 16 subastas de tierra pública en la Argentina, por las cuales el Estado recaudó $200 millones. A fines del 2017 se produce la subasta de las primeras 4 parcelas de Catalinas Norte 2, que tal vez lo conozcan, fue un proyecto emblemático de la Agencia de Bienes porque son las tierras más caras de la ciudad de Buenos Aires. Con Beatriz las recorrimos en un seminario en el que ella estuvo aquí en Buenos Aires, lo que aquí se conoce como el centro del centro, donde están el metro cuadrado de oficina más caro de la Argentina, está en ese lugar, y esto era un viejísimo playón ferroviario. Bueno, 4 de estas parcelas, y fue un proyecto emblema que además fue la agenda de todos los viajes que la AVE realizó en el exterior. Se subastaron 4 parcelas por un monto total de $175 millones. En marzo del 2018 se produce un fenómeno que, si bien no tiene que ver con las subastas, lo traigo porque después lo voy a recuperar, que es el desembarco del grupo Equity International de Sam Zell, que es un financista importante en Estados Unidos, muy vinculado al real estate, que compra el fondo Pegasus, que es un fondo que interviene en la Argentina en distintos negocios, entre ellos el inmobiliario. Perdón, Francisco, me faltan 5 minutos. Vamos, me apuro. En abril y en mayo se produce la licitación de las siguientes 2 parcelas de Catalinas Norte por otros $50 millones, y luego de eso se van a producir una cantidad de subastas vacías que van a estar marcadas por una situación en particular, que acá está muy graficado de manera muy desprolija, pero es que en marzo del 2018 cambia el contexto internacional, la Argentina deja de tener acceso al crédito internacional y comienzan a desajustarse las variables económicas en el país. Esto da lugar a una devaluación del tipo de cambio de cerca del 100% en apenas 5 meses, que viene de la mano con inflación, caída del crecimiento, aumento del desempleo, una serie de desajustes que básicamente terminan por llevar a la economía argentina a una situación de crisis que termina con el cambio de gobierno el año siguiente. Esta devaluación y esta crisis económica dio lugar a que todo un conjunto de subastas que se realizaron entre mediados del 2018 y fines del 2019, en donde se licitaron predios de altísimo valor, estamos hablando de subastas que tenían como base $40 millones, $50 millones, fueran declaradas desiertas. Ahora, me meto un poco en la agenda de los viajes, para ver qué es lo que hacía la AVE en esos viajes. La AVE iba a reunirse con fondos y desarrolladores inmobiliarios para presentar las oportunidades de inversión del real estate en la Argentina, en particular las tierras del Estado subastadas por la AVE. ¿Qué planteaba en esas reuniones? Planteaba la solidez de la Argentina, tanto en términos económicos, en la medida en que se había encarado una normalización macroeconómica a partir de lo que ellos llamaban Market Oriented Policies, y además se presentaron unos gráficos muy interesantes respecto del apoyo, el crecimiento del apoyo electoral que iba ganando la Alianza Cambiemos, que era la alianza que gobernaba, con gráficos que tenían muchos más años que el propio gobierno nacional, para construir el relato de una Argentina sólida. Se planteaban los bajos niveles de endeudamiento del país, tanto a nivel familia, empresas y Estado, y se comentaba un mercado inmobiliario subofertado. Y aquí viene lo interesante: pudimos acceder a la lista de participantes de 2 de esas reuniones, la de Nueva York en noviembre del 2017 y la de Santiago de Chile en mayo del 2018, y básicamente lo que hay ahí son actores financieros, tanto
fondos diversificados como fondos que actúan específicamente en el sector inmobiliario, digamos. Con estas empresas con estos fondos hubo reuniones grupales, hubo reuniones bilaterales, hubo intercambio de información, hubo construcción de acuerdos que luego se fueron desarmando en la medida en que la Argentina entró en una situación de crisis. Para completar este panorama me interesa traer 3 citas de las autoridades políticas de la AVE en ese periodo, porque a mi entender son muy elocuentes, digamos. Cuentan el proceso de trabajo con bastante sinceridad. Dice, las leo porque me parece que vale la pena. Dice, lamentablemente, y sigue siendo hoy así, el mercado argentino en términos de desarrollo urbano inmobiliario es muy pequeño. Vos tenés 4, 5, 6, 7 grandes grupos y después tenés mucho mediano, mucho pequeño. Y el producto que teníamos era para esos tickets, valores superiores a los 20 millones de dólares, no para los pequeños, sino para los grandes grupos. ¿Qué significaba el segundo semestre en mi gestión? El segundo semestre fue una referencia que usó el presidente Macri para decir, referencia al momento en el cual iban a llegar las inversiones a la Argentina. Y en nuestra gestión significaba que venga gente de afuera. Siguiente cita, hablando específicamente de los viajes. Dice, fuimos a Chile, a Colombia, a Perú, a Brasil, a Estados Unidos, México y Francia, con un criterio. Nosotros tenemos que ir a los fondos de Estados Unidos, pero es probable que tengan todos procesos de aprobación mucho más largos y es más fácil tratar de conseguir guita grande de Latinoamérica, que van a tomar la decisión más rápido. Por eso hacíamos las 2 puntas. Y por último, yo refería a la llegada del fondo Equity Investment y venía a cuenta que para el real estate, traer a este tipo a la Argentina, a Sam Zell, fundador del Equity Group, que invierte en la Argentina 300 millones de dólares a través de la compra de una empresa en marzo del 2018, dice, era súper simbólico porque era un tipo que en general la había pegado con todas estas apuestas y había muchos actores del sector que miraban. Y de hecho hubo una conferencia en Nueva York a principios de 2018 donde él fue el speaker central del evento y él acababa de anunciar 2 semanas antes, que acababa de invertir en la Argentina. Ese fue un momento de mucha visibilidad con todos estos actores. Entonces creo que con esta información lo que está claro es que el Estado argentino, a través de la Agencia de Inversión de Bienes del Estado, fue a buscar a los fondos financieros internacionales, a los fondos financieros inmobiliarios. Ahora, ¿cuál fue el resultado de eso? Bueno, Francisco, por favor, conclúa en 1 minuto más. Perfecto, esta es la última diapositiva. Esta es una síntesis de las 40 subastas exitosas adjudicadas en la Ciudad de Buenos Aires, que representaron un ingreso de 585 millones de dólares para el Estado argentino. Nosotros acá hicimos, junto con Alejandro Gallero, una diferenciación según tipo de agente, que además dialoga con una planteada por Ivana, por Sokolov, que analizó mucho los grupos inversores. Entonces, nosotros diferenciamos este tipo de empresas, grandes empresas o grupos especializados en el desarrollo inmobiliario y construcción. Estos 4, 5, 6, 7 agentes que mencionaba el funcionario de la AVE, invirtieron el 70% de los capitales y se llevaron el 40% de los lotes. Grupos empresarios locales diversificados, o sea, grandes empresas nacionales que siempre tienen una pata en inmuebles, estoy hablando del Grupo Techín, del Grupo Arcor, etcétera, 13% de los montos, 13% de los lotes. Fondos de inversión internacionales, apenas el 8% de los montos invertidos, que representan el 5% de los lotes. Ahora un comentario sobre esto. Y luego empresas inmobiliarias medianas que tienen baja inversión, pero gran cantidad de lotes, que compraron los lotes más pequeños. Este fondo de inversión internacional, el único al que convencieron de venir a la Argentina fue el Fondo Zafra. Estuvo reunido con la AVE, estuve reunido con el presidente Macri, etcétera, y en palabras de los propios funcionarios de la AVE, hoy, comillas, se quieren matar por haber invertido plata en la Argentina porque la Argentina descarriló su economía y no saben qué hacer hoy con esos terrenos. Esto permite concluir que el intento de financiarización que llevó adelante la Agencia de Administración de Bienes del Estado fue fallido en la medida en que no logró convocar a esos fondos internacionales a los que fue a buscar. Bueno, tenía algunas preguntas de reflexión de cierre, pero me las guardo para el cierre de la conversación.
Nada más, muchísimas gracias y perdón si me extendí en el uso de la palabra. Entro na sequência? Graças, Francisco. E eu pido que todos abram o microfone para palmas, por favor. Muchas gracias. Espero que se haya entendido algo. E graças, Muito Francisco. bem, muito bem. A continuação, eu chamo Maria Beatriz Rufino, com o título Privatização e Financiarização de Infraestruturas no Brasil, Agentes, Estratégias e Impactos à Reestruturação Metropolitana no Pós-Crise Mundial de 2008. Por favor, Maria, entre 15 a 20 minutos, e eu chamo a atenção quando faltar 5 minutos, e quando o tempo estiver concluído, eu peço para concluir em 1 minuto. O microfone é teu. Obrigado. Boa tarde, buenas tardes, eu vou falar em português. Vou tentar falar muito despacio. Vou colocar a minha apresentação, só um minuto. Vocês veem a apresentação? Sim, perfeito. Maria? Então, boa tarde, parabenizo aos organizadores e aos coordenadores da mesa, é um prazer estar aqui, né? Eu sou professora da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, é um prazer estar aqui com os colegas, rever o Francisco, né? Com alunos orientandos, demais, e acho que a gente tem um debate muito interessante. A pesquisa que eu apresento aqui são algumas discussões que eu venho fazendo, uma tentativa, assim como o Francisco, é também uma tentativa de fazer uma reflexão mais global, né, não se restringindo a estudos de caso, sobre os processos de privatização e financiarização das infraestruturas no Brasil, né? Um pouco para falar das inquietações de partida, acho que primeiro há uma discussão sobre essa questão da privatização e financiarização, né? O processo de privatização não é novo, ele vem dos anos 90, no contexto internacional, essa discussão vem cada vez mais sendo articulada ao debate da financiarização. A discussão da financiarização nas infraestruturas, a gente pode dizer que é um pouco mais nova, embora a gente tenha muita reflexão sobre o processo de privatização do imobiliário, né? As articulações entre imobiliário e infraestrutura, e mesmo o desenvolvimento e a absorção de mecanismos mais financeiros no setor de infraestrutura ainda é menos discutido, né? Lembrando que, sobretudo, né, a privatização, a colocação de propriedade privada sobre o domínio de agentes privados, né, acho que já no primeiro momento tem uma aderência a uma acumulação patrimonial, né, característico dos processos de financiarização. Então, a ideia é um pouco discutir esse processo no Brasil, focando no momento específico, onde se tem uma expansão dos investimentos privados, né, com todas as limitações e articulações com o Estado, que eu vou desenvolver na sequência, né, e que há também um aumento, o aumento é muito maior no número de recursos do que no número de projetos, o que significa que há também uma ampliação no porte dos projetos. E esse recorte, né, ele se insere no ciclo de governos progressistas no Brasil, mas ele também tem uma articulação, e eu tentarei desenvolver isso, com a 2008 e com as políticas anticíclicas que se desenvolvem a partir daí, né? Então, a ideia dessas transformações no Brasil, já dos anos 90,
né, a expansão desses investimentos associados a políticas anticíclicas no contexto da crise de 2008, né, e o que eu quero discutir, qual seria a particularidade desse momento no Brasil, né, um pouco reivindicando que existem movimentos contraditórios, por um lado, pautados no avanço de instrumentos regulatórios e financeiros sofisticados, articulados à intensificação da apropriação do fundo público através de financiamentos subsidiados e de outras formas, né, que vão impulsionar condições excepcionais de acumulação no setor de infraestrutura, resultante tanto no porte das obras, de grandes obras, como também novas possibilidades de captura de renda. Dentro desse debate, uma inquietação é atualizar o papel histórico do BNDES, das grandes empreiteiras nacionais, né, e discutir um pouco da extensão de uma atuação privada no planejamento dessas infraestruturas, em paralelo ao movimento de certa autonomização dos projetos de infraestrutura como unidade de acumulação. Então, se desloca da empresa para o projeto em si. Então, o objetivo é justamente fazer um diálogo com o debate internacional sobre essas transformações, né, e compreender as especificidades do contexto brasileiro, analisando arranjos institucionais, agentes e as estratégias mobilizadas, com algumas reflexões de reestruturação metropolitana. Acho que nesse ponto eu ainda preciso avançar um pouco mais. O artigo, né, já disponibilizado para o evento, está organizado em 3 partes. Né? A primeira, eu discuto um pouco a privatização e financiarização como processo global. A segunda, eu vou focar num contexto anterior, de 90 a 2007, um pouco para situar esse processo dos agentes e focar, então, na expansão nesse momento que eu caracterizo como muito particular do contexto brasileiro. Então, dentro do debate internacional, eu acho que é importante caracterizar uma certa quebra, né, de um momento de consagração da infraestrutura como objeto público, né, como uma área de maiores investimentos do Estado, para essa quebra desse consenso pelo neoliberalismo a partir dos processos de privatização. Né? Diante disso, é interessante entender que a privatização como algo bastante complexo, né? A Karen Baker vai chamar a atenção para equívocos que a utilização generalizada do termo privatização pode levar, correspondendo a muitos casos a estratégias distintas, em alguns casos sobrepostas, indo desde a alienação total do bem a diversas formas de parceria público-privada. Para essa autora, cada uma dessas estratégias resulta de dinâmicas políticas econômicas específicas e trazem implicações distintas em termos de propriedade dos ativos, possibilidades de acumulação e transformações do espaço. Né? É nesse sentido que, quando vários autores vão olhar esse percurso dos anos 90 até a atualidade, né, eles identificam mudanças nesses processos de privatização, né, principalmente na virada do 20 para o 21, né, com uma crescente articulação com o mercado de capitais. O O'Neill vai afirmar, né, que no século XX, no final do século XX, a lógica de privatização estava baseada em cálculos simples, suportados pelo rendimento constante advindo do consumo obrigatório de prestadores de serviços que detinham um monopólio. A partir de 2000, a gente tem um aumento da atratividade de negócios de infraestrutura, né, relacionados a processos de securitização das tarifas, gerando produtos financeiros baseados nos contratos e nas prestações de serviço. Nesse sentido, vários autores, e eu desenvolvi um pouco melhor no texto, vão advogar por uma ampliação no poder das finanças, né, com a participação de grandes instituições financeiras e corporações. Para Lohan, essas finanças globais passam a deter enormes poderes sobre o setor, controlando os processos e métricas e sendo responsável pela avaliação dos ativos com cálculos de rendimentos e estimativas do risco. Ao articular risco e retornos, esse grupo, né, esse conjunto de agentes financeiros direciona os investimentos desde o início. E essa percepção tornou-se muito relevante, né, com a crise de 2008. A crise de 2008 revela o quão importantes já eram as finanças. No entanto, a crise também processa uma mudança. E, de certa forma, as infraestruturas ganham um papel ainda mais importante, né, porque se revelam como
nesse contexto de grandes instabilidades, como produtos mais estáveis e de longo prazo, atraindo e sendo muito aderente a estruturas como fundos de pensão e aposentadoria. E o que a gente teria, então, no contexto brasileiro, né? Acho que tem uma questão importante, que é recuperar um pouco esse nosso contexto, né, talvez de uma inserção um pouco mais tardia do neoliberalismo, se a gente compara com outros países da América Latina, né, onde as concessões e as privatizações se iniciaram antes, né? Então, o grande marco seria a lei de concessão, né, porque ele regulamenta o artigo 175 da Constituição e autoriza concessionárias privadas a operar serviços públicos. Então, se estabelecem regras para a exploração dos serviços públicos, abrindo caminho para um processo de maciça venda das empresas públicas e de concessão dos serviços, né? A gente tem e aí tem todo o debate sobre uma estrutura não linear desse neoliberalismo, né? A própria Ivana Sokolov vai colocar muito no contexto latino-americano a questão da estabilidade. A gente tem uma novidade com a sessão do trabalho do governo dos trabalhadores em 2008, né? Se coloca, a literatura coloca importantes transformações, embora não haja um rompimento com as práticas neoliberais. Se verifica uma reorientação estratégica em direção à maior atuação do setor de infraestrutura, com maiores intervenções por meio de planejamentos, investimentos e financiamentos. Né? O que a gente vê é que se articulam novos regulamentos, e aí entram as PPPs, uma importante expansão privada a partir das PPPs e a partir de produção novas. Então, se as concessões são importantes na captura de ativos existentes, a PPP, de certa forma, lança novas fronteiras. Então, esse instrumento do Brasil, de 2004, quer dizer, eu estou falando de PPP estrito sensu, ele é reconhecido como um importante marco das transformações das relações do setor, né, por regulamentar novas possibilidades de concessão, mas, principalmente, por, de certa forma, representar um importante passo para a extensão desses processos de privatização. Porque, pelo fato do governo poder dar contrapartidas, né, setores que antes eram vistos como não lucrativos passam a poder ser articulados dentro dessa nova racionalidade, como é o caso do setor de saneamento, saúde, habitação, entre outros. Né? E aí, dentro dessa discussão, cabe destacar o que eu estou chamando aqui de um papel ambíguo do BNDES em toda essa trajetória, né? E o histórico papel das grandes empreiteiras, todos esses dois agentes, né, em uma transformação e renovação importantes. Então, acho que é um traço particular do Brasil, quando a gente compara com os outros países da América Latina também, que os bancos públicos, apesar de uma certa privatização que ocorre nos anos 90, os bancos públicos permanecem muito centrais na economia brasileira, e mesmo após os anos 90. Então, o BNDES, que é criado nos anos 50 e teve um papel histórico no financiamento de infraestrutura, né, ele vai ter essa ambiguidade, porque, por um lado, ele, de certa forma, passa a gerir importantes fundos de poupança compulsória, que é um fundo muito particular do Brasil, que é o Fundo de Amparo do Trabalhador, o colocando como uma estrutura de financiamento ainda mais relevante, né? Mas, por outro lado, ele tem, em toda a trajetória, um protagonismo nos processos de privatização, que, na verdade, vem da sua experiência nos anos 80, quando ele era proprietário de várias empresas, iniciou um processo dessas empresas já nos anos 80, não do setor de infraestrutura, mas ele ganha essa, de certa forma, essa expertise, né? E os procedimentos que ele adotou nos primeiros processos de privatização são tomados também nas privatizações do setor. E o que alguns autores vão chamar a atenção é que eles passam a conduzir os processos de privatização e, de certa forma, fazem essa articulação entre a burocracia estatal e a lógica dos mercados, com destaque já nos anos 90, uma importante participação de várias empresas transnacionais de consultoria, como o KPMG, Ernst Young, Booz Allen, Pricewaterhouse e Deloitte, né? E aí é interessante entender a atuação desse banco também, de certa forma, promovendo instrumentos financeiros mais sofisticados. Um desses instrumentos que vai se disseminar é a ideia do Project Finance, né?
O Project Finance é, ao mesmo tempo, uma forma de elaboração dos projetos e uma forma de dar uma estrutura financeira para esses projetos. Ele permite a concessão de crédito a projetos específicos e não mais à empresa, né? E nesse novo instrumento, sustenta-se a concepção do projeto de infraestrutura como fluxo de renda, em uma importante convergência aos procedimentos utilizados no mercado global de infraestrutura, né? Como a gente demonstrou um pouco na outra parte. Faustino desenvolve que esse modelo estrutura-se a partir do pressuposto de que os próprios retornos advindos do projeto de intervenção serão responsáveis por remunerar o investidor e honrar possíveis empréstimos. Então, dentro da racionalidade, né, tem uma aderência muito grande. Por fim, quando a gente olha as empreiteiras, é importante destacar que, mesmo com uma crise nos anos 90 e uma redução das obras, e com uma importância e com uma relevância nos anos 90 da abertura do mercado de construção pesada por mudanças nas legislações, elas permanecem importantes. A gente pode entender que já nos anos 90, né, num processo de abertura dos mercados, elas são escolhidas como empresas-chave, campeãs do brasileiro e bastante apoiadas, né, a partir desse sentido, inclusive no sentido de internacionalização. Então, perdão, Maria, e faltam 5 minutos. Tá, então eu vou passar para... Então, elas não são afetadas por essa competição, muito pelo contrário. Desde os anos 90, né, elas são beneficiadas pelos primeiros projetos de privatização e se tornam ainda mais importantes nesse novo ciclo. Então, esse ciclo, de certa forma, o que eu quero destacar é que ele tem uma relação com a crise, né, com as políticas, daí retoma o papel central dos bancos, e, de certa forma, a gente pode dizer que o Brasil, apesar da crise ter sido descrita como uma marolinha, ela impacta muito na disponibilidade do crédito, que é uma questão histórica para o desenvolvimento das infraestruturas. A gente pode dizer que a crise aprofundou as dificuldades históricas de acesso a crédito de longo prazo, dando centralidade ao fundo público na aceleração da implementação de infraestruturas privadas. As infraestruturas entendidas como gastos produtivos, como coloca o David Harvey, e o contexto de crise urbana, né, de certa forma, dão mais legitimidade a esses instrumentos. E esse é um debate que a gente tem que fazer, né? Para saber que ela fala que contraditoriamente, né, mesmo num governo progressista, a participação privada na implantação e operação de infraestruturas passava a ser uma certa bandeira de governo, deixando de ser uma questão ideológica para ser apenas uma técnica para o aumento da eficiência e da velocidade na implantação da gestão das infraestruturas. O grande marco aí vão ser as PPPs, e aí é interessante entender que a gente tem uma explosão de implementação de PPPs nesse período, né, com uma continuidade de aprimoramento institucional. A próxima apresentação vai falar um pouco da MIP, né, que são a ideia do privado também participar do planejamento. Uma e outra discussão que a gente vê é como o BNDES toma a frente desse processo. Nesse período há um aumento de investimento para figuras privadas, né? E como o BNDES, o Project Finance, que era vista como uma estrutura segura para a inserção do capital privado, né? Como o BNDES assume esse papel dentro dessa modalidade também de financiamento. E um aspecto são justamente as taxas de juros muito baixas, né, que em determinados momentos desse período se aproximaram de taxas de juros reais próximos a zero, colocando o subsídio como uma questão muito importante de uma viabilidade financeira, né? E dentro desse modelo, o que se destaca é o entrelaçamento do BNDES com as grandes empreiteiras por diversas vias, dentre as quais eu destacaria, né, a exportação, que permite uma internacionalização que já era importante, ganha maior força. Isso é o caso específico da nossa maior empreiteira, né, mas passam a se ter outros mecanismos, como participação acionária e compra de debêntures. Aliás, a ideia de emissão de debêntures ganha espaço e se desenvolve justamente nesse período.
né? E aí, quando a gente olha os projetos, é interessante ver características muito particulares desse período. Isso é dado do Banco Mundial. Quando a gente vê que nesse período você tem um controle do setor por empresas brasileiras, como uma exceção, né? E, ao mesmo tempo, eu destacaria, que é algo diferente quando se compara com os períodos anteriores, uma importância e um redirecionamento de grandes obras no urbano, né? O caso dos grandes aeroportos, impactando de forma muito forte o processo de urbanização. E dentro de uma lógica que o desenho e a implementação dessas obras são pautadas por contas que se tornam mais sofisticadas, né? Então, eu acho que a gente realmente consolida um modelo específico, né? Mas é interessante, quando comparar o modelo brasileiro e os modelos internacionais, entender uma natureza específica da nossa financiarização, né? Com o risco desse conceito de dominância financeira, de certa forma, não olhar para as especificidades dos territórios nacionais e dos interesses das elites, né? E questionar um pouco a ideia do desenvolvimentismo, ou como colocam alguns autores, o neoliberalismo desenvolvimentistas, né? Com uma complexa articulação de novas e antigas formas de renda. Então, a gente tem a permanência da captura do fundo público, articulado a estratégias inovadoras na estruturação dos projetos, e mesmo dentro dessas empresas, uma sofisticação financeira muito grande. Maria, o tempo esgotou. 1 minuto só para concluir, por favor. Obrigada. Então, só para concluir, quando a gente vê isso como processo geral, acho que esse ciclo é importante, porque ele nos coloca algumas questões de grande relevo, né? A gente tem um histórico, uma recorrência de ciclos de valorização e desvalorização, dando maior centralidade das infraestruturas. Ao mesmo tempo, se consolida no Brasil tanto uma estrutura regulatória que continua em transformação, e se consolida um modelo muito particular com agentes muito poderosos, né? O que coloca centralidade de ir além e de entender o momento de 2015 como um processo de desvalorização muito forte e de uma perspectiva de uma inserção desse capital estrangeiro já muito estruturado num contexto global, né? Mas demandando novos ajustes, se apropriando dessa desvalorização e demandando novos ajustes. Eu acho que toda essa questão e essa ruptura demanda novas pesquisas. Era isso, eu paro por aqui e peço desculpa pelo exceder esse minutinho. Muito obrigada. Agradeço, Maria. Eu peço que todos, por favor, abram o áudio para uma salva de palmas. Obrigado. Antes que a gente passe para a terceira e última apresentação, eu gostaria de verbalizar que o professor Luciano Fori, ele já está com a gente logo na primeira apresentação. Então, eu convido que ele dê as boas-vindas aí ao público. Oi, boa tarde a todos, buenas tardes. Un placer estar con ustedes aquí. Tuve algunos problemas de conexión, por eso llegué un poco más tarde. Bueno, buenos trabajos para todos. Obrigado, Luciano. Eu gostaria também de fazer menção do público que está participando dessa mesa, além dos nossos convidados, né? Então, a Alexandre, Ana Lígia, a Beatriz Colpani, o Francisco, ele é um dos convidados, como Débora Bruno também, como a Maria Beatriz, que acabou de fazer a sua apresentação, a Giovana, o Guido, Elia Otero, Isadora Borges, o João,
Laísa Stroer, Larissa, o nosso querido e Luciano, que já se apresentou, a Mariana e o Shimura, o Zé Teixeira, Rafael Brito, a Suzana Mendes de Mello, o Victor Sá e o Hugo Borges. Estamos com 20 participantes na sala. E, finalmente, então, vamos para a última apresentação, sobre o título Fragmentação do Urbano e Subordinação das Lutas de Moradia, uma análise do projeto de intervenção urbana e o caso Vila Leopoldina. Os autores são Débora Almeida Bruno, Mariana Sayuri Takeshi e Oshimura, Victor Martínez Correa Issa e Maria Beatriz Cruz Rufino. O microfone é teu, Débora. Buenas tardes, também falaré em português, tratando de falar falar despacio. Bueno, então, como Carlos já apresentou aqui, esse trabalho não é só de minha autoria, também dos colegas que inclusive estão aqui na sala. Esse trabalho esse artigo é resultado do trabalho de cultura e extensão de 2 anos no bairro da Vila Leopoldina, em São Paulo, em que a gente pôde participar de audiências públicas, debates públicos, reuniões, e deu suporte à análise que a gente faz do caso, que a gente vai apresentar aqui adiante. As inquietações iniciais que orientam esse trabalho se tratam da inauguração do instrumento Projeto de Intervenção Urbana, o PIU, em um contexto de sofisticação e aprofundamento da atuação de agentes privados na implementação de projetos urbanos, a partir do avanço das lógicas de parceria público-privada. Para a gente não estender essa explicação, brevemente, o PIU se trata de um instrumento, até uma certa... Um debate a respeito da definição dele, que pode ser tratado como um instrumento ou como uma modalidade para aplicação de instrumentos urbanísticos na política urbana paulistana, mas, propriamente, ele resume um diagnóstico para a constituição de um perímetro específico e um programa de interesse público para esse perímetro, além de uma modelagem jurídica e econômica para transformações urbanísticas almejadas. E a gente tinha como objetivo, nesse artigo, discutir os pressupostos e as implicações desse instrumento quanto às relações sociais que se constituem e que emergem a partir da sua racionalidade, e também compreender continuidades, rupturas e sofisticações desse instrumento no quadro mais amplo do planejamento urbano paulistano, bem como suas implicações para a reprodução do espaço. A gente partia da hipótese de que o PIU, em especial a partir do dispositivo da manifestação de interesse privado, que a gente vai discutir mais adiante, insere-se em um contexto de franco aprofundamento e sofisticação dos processos da participação privada na política urbana e na produção do espaço São Paulo. E que, nesse processo, a mobilização histórica da demanda por habitação de interesse social ganha novos desenhos e aponta para cenários de emergência de relações sociais específicas, que a gente pretende discutir adiante. O texto é estruturado, então, a partir de 3 sessões. Na primeira, a gente busca fazer uma recuperação de experiências do planejamento urbano em São Paulo, de instrumentos urbanísticos, para os quais, de alguma forma, a mobilização da demanda por habitação de interesse social operou como forma de legitimação de processos de reestruturação no território. Num segundo momento, a gente discute, nessa primeira sessão, a gente insere o PIU nesse contexto. Então, nesse segundo momento, a gente passa a discutir a territorialização do PIU, como ele pode ser mobilizado no contexto social e econômico da cidade, e a concepção do nosso objeto de estudo, que é o caso da Vila Leopoldina Vila Lobos, e como também opera, nesse caso, a legitimação pela pauta habitacional. Na terceira e última parte, a gente continua tratando do estudo de caso, buscando evidenciar como, a partir da concepção dele e da racionalidade que se implementa através do projeto de intervenção urbana, se constituem relações sociais específicas que a gente também busca explicitar a partir da experiência que a gente teve em campo. Então, nesse primeiro momento, a gente recupera a experiência das operações interligadas, das operações urbanas, e busca enquadrar já um debate que há a respeito da constituição da normativa do projeto de intervenção urbana,
experiências que mobilizaram a pauta e a demanda por habitação interestancial como forma de articular e legitimar transformações no território conduzidas por projetos e por constituição ou reafirmação de frente de valorização imobiliária. Então, nessas experiências, a construção de unidades habitacionais ganha a condição de legitimação para transformações. E aí, tratando do projeto de intervenção urbana propriamente dito, a gente avalia que há nele uma continuidade da legitimação dos projetos urbanos pela mobilização da questão habitacional, também uma continuidade nos processos de transformação conduzidos pelos negócios com a produção do espaço e a formação ou reafirmação de frente de valorização imobiliária, mas a gente avalia que há nele uma sofisticação que diz respeito ao aprofundamento da participação e da racionalidade privada em projetos urbanos conduzido através da MIP. Como a Bia colocou na apresentação anterior, a MIP é um dispositivo que está previsto nas parcerias público-privadas em âmbito federal, e ela é uma novidade incorporada no planejamento paulistano a partir do PIL, e justamente através da MIP, agentes privados passam a poder atuar para além de serviços e obras no contexto urbano como planejadores. Eles ganham um papel protagonista na medida em que podem passar a propor, implementar e gerir projetos urbanos de uma transformação, de transformações estruturais no território. No plano diretor estratégico de 2014, que é onde aparece justamente, onde é implementado o projeto de intervenção urbana, fica disposto que esse instrumento, essa modalidade de instrumento, pode ser aplicado num território, num conjunto de áreas amplo dentro do município, denominado Rede de Estruturação e Transformação Urbana. São 4 conjuntos de áreas de características de estruturação específica que compõem essa rede mais ampla e que são passíveis da aplicação do projeto de intervenção urbana. Não daria tempo aqui de aprofundar em cada uma delas, mas a gente, no artigo, busca evidenciar que, a partir da noção vigente do planejamento urbano em São Paulo, que atrela transformações estruturais no território com intensificação da produção do espaço e com ganhos com a produção, constituição de frente de valorização imobiliária ou reafirmação dessas frentes, vai também, no caso do PIL, existir um conjunto de áreas que seriam de maior aderência para a aplicação do instrumento, por se tratarem de áreas de maior interesse do mercado imobiliário. E, nesse caso, há um destaque para o conjunto de área em que se insere o caso que a gente estuda, que é o projeto da Vila Leopoldina, demarcado aqui no mapa, não sei se vocês conseguem ver com clareza, mas esse perímetro amarelo menor, que é denominado macro-área de estruturação metropolitana, que, resumidamente, pode ser definido como um conjunto de áreas da orla ferroviária industrial do município de São Paulo, que concentra grandes lotes, baixa densidade construtiva e de ocupação, associadas a uma existência de infraestrutura e de conexão com eixos logísticos fundamentais. Então, aqui, entrando propriamente no caso da Vila Leopoldina, a gente tem esse mapa que busca recuperar o movimento, a atuação e a atividade imobiliária ao longo das últimas décadas no bairro, bem como a situação atual. Então, é possível notar que o território tem a presença dos eixos ferroviários e da infraestrutura que se acarreta por essa presença, uma forte atividade do mercado imobiliário consolidada em alguns pontos, em um eixo que é a rua Carlos Weber, que a gente se der para ver no mapa, e ainda a existência de muitos lotes antigo-industriais ou industriais ainda, alguns em desativação, e é a partir desse contexto que, depois da aprovação do Plano Diretor de Estratégia de 2014 e da regulamentação desse instrumento do PIL em um decreto de 2016, que há a proposição da constituição de um perímetro de PIL na Vila Leopoldina. Se vocês puderem ver o cursor a esse perímetro aqui embaixo, que é o denominado PIL Vila Leopoldina. Aqui a gente aproxima para esse perímetro, e é importante colocar que esse PIL é da modalidade de proposição privada, e o grupo que capitaneia essa proposição é o Grupo Votorantim, um grande grupo econômico e detentor de cerca de 1/3 da área, a partir de 3 lotes que estão inseridos nesse perímetro. Um parênteses, aqui na recente história do grupo de centralização e de concentração de capital, há uma reorganização e um levantamento de um banco de terras em que se busca traçar estratégias
para ampliar os ganhos com negócios a partir desse lote, desse estoque de terras. E é o caso da Vila Leopoldina. O PIO é mobilizado, então, como uma estratégia para rentabilizar o que pode dar novos patamares de ganho através desses terrenos que são antigos industriais e que estão na propriedade do grupo há décadas. Dentro desse perímetro também existem 2 favelas e um conjunto habitacional já consolidado com ocupações irregulares no entorno. E é justamente a partir desse conjunto de características de lotes antigos industriais e dessa questão da vulnerabilidade que se constitui uma avaliação que eles apresentam de um diagnóstico do perímetro e a própria consolidação de um programa de interesse público para essa transformação no território. Em uma entrevista desse ano, o gerente de investimentos imobiliários da Votorantim, a gente recupera essa entrevista aqui, ele faz uma análise de que o avanço da atividade imobiliária nas últimas décadas no bairro teria desperdiçado a possibilidade de tratar dos temas da vulnerabilidade social. E eles se colocam justamente e encontram concretude para essa intencionalidade através da MIP, para fazer frente a essas questões, articulando a intensificação construtiva na área com um programa de interesse público. Então, basicamente, o que se constitui é que o programa de interesse público vai configurar uma contrapartida privada para alteração das regras do zoneamento na área e ampliação do potencial construtivo no perímetro. Aqui é uma foto desse perímetro que a gente viu no mapa anterior, e a gente vê que já existem empreendimentos imobiliários recentes que foram realizados, e uma das favelas está justamente entre esses empreendimentos. E aí, a partir da constituição desse perímetro, desse programa de interesse público, há para a gente uma questão bastante fundamental, que é a consolidação do programa de interesse público partindo de um agente privado propositor. E isso faz com que haja uma prevalência das métricas privadas e das projeções de ganhos esperadas para a operação nesse perímetro, que vai submeter o próprio perímetro a ser tratado numa condição de desarticulação com a totalidade do urbano, e esse programa de interesse público vai ficar submetido ao interesse ou à capacidade de investimento do agente privado. Questões que, para a gente, são fundamentais para a constituição das relações sociais específicas que a gente avalia que se constituem nessa experiência. Essas relações sociais específicas a gente intitula a primeira delas como subordinação das lutas, porque justamente essa ingerência das vão estipular um limite para a constituição do programa de interesse público da área. E aí são aplicadas restrições nas próprias demandas democráticas relacionadas ao projeto. Isso constituído a partir de uma narrativa de suposta ineficiência do Estado e de uma oportunidade única para a concretização no programa de interesse público que se dá pela participação de agentes privados. E essa é uma narrativa difundida nas reuniões e nas audiências públicas que a gente pôde frequentar, e mesmo que a gente observa nas entrevistas que a gente realizou com os agentes envolvidos na área. Há uma construção de uma noção de pactuação entre público e privado que vai finalmente poder enfrentar a urgência da questão da vulnerabilidade social de favelas que estão ali na área há cerca de 40 anos. E aí, justamente, o que a gente avalia como consolidação desse processo de subordinação é o movimento dos próprios afetados pelo projeto, buscando se enquadrar e enquadrar as suas demandas nos limites do interesse privado na transformação na área. Então, eles absorvem, conscientes da conjuntura, da relação de forças ali que se dá justamente ainda pela existência de um grande grupo econômico proponente, eles incorporam essas restrições e buscam enquadrar suas demandas no limite do que não perturbe a projeção de ganhos envolvidas no projeto. E isso se dá conduzido pelo aprofundamento da fragmentação do urbano. E aí, aprofundamento que a gente está entendendo que o urbano já é fragmentado pela própria existência da propriedade privada, mas que sob o desenho e a racionalidade desse instrumento para o qual a MIP é fundamental, vai existir um aprofundamento sobre 3 dimensões que a gente avalia. A primeira é uma dimensão espacial, que se dá pela constituição arbitrária do perímetro e do próprio programa de interesse público, e que esses ficam submetidos a uma projeção de ganhos privados. Mas para essa dimensão espacial ter concretude, existem as dimensões operacional e temporal dessa fragmentação. Operacional porque é um regime de exceção, tanto do ponto de vista da gestão das políticas, quanto daquele próprio espaço.
E temporal, porque nessa narrativa e consolidação de uma narrativa de pactuação público-privada, separa-se esse perímetro e reorienta ele em relação aos próprios tempos políticos e às necessidades urbanas do município, e conduz a implementação e a elaboração e a implementação desse projeto em desarticulação com perspectivas mais universalistas de políticas públicas e, propriamente, de um planejamento mais estrutural de médio e longo prazo. Não raro a gente encontrava em entrevistas, em falas públicas, um certo movimento de aceitação de que as próprias demandas desse perímetro fossem tratadas aquém do que se esperava, do que era necessidade, justamente porque se trata de uma oportunidade única e raramente isso se repetiria se fosse apenas esperado em função da atuação do Estado. E isso vai conduzindo justamente, por essas 3 dimensões, o processo de subordinação que a gente expôs. Débora, faltam 5 minutos, desculpa. Tá bem, vou concluir. E aí é difícil a gente mobilizar tudo isso nas considerações finais, mas o que a gente avalia e tenta construir ao longo do artigo é que a MIP desempenha um papel central como aprofundamento e sofisticação da própria racionalidade privada na implementação e elaboração de projetos urbanos. E ainda que a gente possa ter tido, através de entrevistas e de uma avaliação de um caso específico, essa análise dessas relações sociais que se constituem, o que a gente busca discutir é de que a própria existência da MIP, de um agente privado na condição de propor um projeto, de propor o próprio programa de interesse público para uma área determinada, vai conduzir sempre à ingerência das métricas e das projeções de ganhos privados com protagonismo na elaboração do projeto. E isso pode constituir, em outros casos, em situações mais variadas, porque o próprio instrumento ele tem uma amplitude, não se resume a esse caso, mas tem a potência, através da racionalidade da MIP e do protagonismo privado, de produzir relações sociais específicas, mas que estão orientadas em função da ingerência e da prevalência das métricas e projeções de ganhos privados, constituindo o projeto. Então, a gente busca mediar esse caso com a totalidade, buscando tentar entender o que significa a existência da MIP no quadro mais amplo da política urbana em São Paulo, e como isso pode, sim, desenvolver casos com relações sociais específicas conduzidas pelos tensionamentos dos ganhos privados esperados em cada projeto. Aqui fica as referências mais fundamentais que a gente vai recuperando ao longo do artigo. E era isso que eu queria trazer. Obrigada. Agradeço, Débora. Eu peço que todos abram os seus microfones, se não, para uma salva de palmas. Perfeito. Essa foi a terceira e última apresentação. Agora vamos para o momento do debate. Nós temos até às 17h30. Agora são 17h12. Eu apenas gostaria de destacar alguns pontos em comum, né? Um dos temas, né, que ficou evidenciado foi o tema da financiarização, né? A verdade, a gente mais vive um capitalismo financeiro do que um capitalismo industrial. O outro ponto-chave foi a questão do Estado. Um Estado que acaba sendo apropriado por representantes desse capitalismo financeiro, que foi entrado aqui, e a ausência de um Estado que representa, né, os interesses de outros grupos,
né, e limitando-se apenas a interesses de um grupo mais específico. A questão da urbanização, a questão do território urbanizado, né? O urbano tendo um protagonismo enquanto um território, e por último, eu destacaria esta relação, que não sei se daria para se intitular de uma relação inovadora entre o público e o privado, que foram questões que foram trazidas nas 3 apresentações aqui. A partir de agora, eu peço para que o público levante a mão a partir do recurso do Microsoft Teams, e o Luciano vai me ajudar para que a gente não deixa ninguém de fora quando levantado a mão, ok? Eu já estou vendo aqui uma mão levantada, que é da Maria Beatriz, ok? Bia, por favor, fique à vontade, enquanto que a gente aguarda outras pessoas se posicionarem, ok? O microfone é teu, por favor. Obrigada. Eu queria colocar uma pergunta para o Francisco. Francisco, eu gostei muito da tua apresentação, faria até um paralelo com o que a gente evidenciou na pesquisa, né, com a Débora, o Vitor e a Mariana, e do meu interesse da pesquisa dos grandes grupos econômicos, que foi ver uma centralização da propriedade privada também feita por esses agentes. Então, é interessante como ver esse processo como um duplo movimento, né, e até como talvez uma condição geral. Isso me gerou uma questão importante, que está se dando no âmbito do Estado e no âmbito de grandes grupos econômicos, nessa passagem que o professor destaca, de uma dominância industrial para uma dominância financeira. Mas eu queria te perguntar, se você pudesse desenvolver um pouco mais, né, o conceito que você coloca de financiarização falida. Eu entendi, e eu queria um pouco discutir contigo, você coloca esse conceito centra assim, exclusivamente na ideia de uma baixa atratividade do capital internacional, era essa a questão, né? A gente está sempre falando da financiarização como uma necessidade desse capital financeiro, né? Quais seriam, então, as outras condições necessárias de atratividade? O capital nacional, né? E de toda uma discussão que a gente tem do Brasil, do espaço, como uma esfera privilegiada desse capital nacional, não impulsiona esses processos, quer dizer, não traz algo que é uma dependência rentista para o século XXI? Essa seria a minha pergunta. A outra, talvez uma dúvida mais operacional e técnica, né? Você fala do Estado fazendo essas viagens, promovendo o desenvolvimento imobiliário, e depois você comenta a venda. A relação que o Estado propõe é apenas a venda dessas terras, ou ele propõe se colocar também como parceiro, né? Ou há outros tipos de articulação? Porque
E aí eu fico me perguntando se a ideia de financiarização falida pode ser colocada, e tem um ponto aí importante, né? Me parece que ele vem conseguindo dar uso para essas terras e fazer com que essas terras, né, não sei se ele se beneficia financeiramente, mas transformar essas terras em projetos imobiliários sofisticados. Então, até aproveito para você ter um pouco mais de tempo para desenvolver e te parabenizar também do teu trabalho, que eu gostei bastante. Obrigada. ¿Contesto ahora o esperamos alguna otra intervención? No, contesto. Sí, por favor, Francisco. Bueno, muchas gracias, Beatriz, por la pregunta. Aprovecho para saludarte a vos, a Débora, por las presentaciones. Empiezo por la segunda parte de la pregunta, respecto a los proyectos que se pusieron en marcha. Y si entendí bien la pregunta, tenía que ver también con el rol del Estado y la aparición de algunas asociaciones público-privadas o el involucramiento del Estado más allá de la venta de las tierras. En particular, en este proceso, o sea, yo creo que merece un análisis bastante más detallado, pero la AVE tuvo una gran cantidad de iniciativas en las que en algunos casos sí buscó mecanismos de asociación público-privada, y hay unos casos muy interesantes que estuvimos mirando, vinculados al procrear, digamos, donde el Estado ahí ponía la tierra, el del formato original pagaba construcción y luego vendía a través de crédito subsidiado, y lo que hace la AVE macrista, digamos, la AVE de esta gestión, es buscar una asociación con los desarrolladores, en donde entrega la tierra con normativa, busca que intervengan desarrolladoras, no constructoras, con la idea de que las desarrolladoras coloquen una parte de los metros cuadrados en crédito subsidiado y otra parte de los metros cuadrados en el mercado, con lo cual apalanca a los desarrolladores a través de la entrega del terreno y le pide a cambio metros cuadrados. Eso fue fallido. Nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con algún desarrollador aquí que dijo que era un mecanismo que no funcionaba para las desarrolladoras. Pero en todo caso creo que hubo muchas iniciativas que quedaron dadas de baja por los propios límites del proyecto político-económico puesto en marcha. Yo creo que si hubieran logrado 8 años de gestión y no 4, podrían haber transformado mucho más algunas lógicas de funcionamiento del mercado inmobiliario. Más allá de eso, en relación a los proyectos que se desarrollaron en la Ciudad de Buenos Aires, en general, la gran mayoría y los más voluminosos fueron todos orientados a desarrollos de oficinas, de edificios de oficina, en general, digamos, pensados como oficinas de renta, digamos, ¿no? Proyectos para la obtención de renta. Y si querés, hay una vuelta de tuerca para pensar la vinculación de esto con asociaciones público-privadas, que es que todo el financiamiento obtenido por la AVE a partir de la venta de estos terrenos, prácticamente todo, fue destinado a proyectos de obra pública que venían con la idea de la parcería público-privada. Estos dos en particular, que fue el Paseo del Bajo y la elevación de los trenes, que fueron dos proyectos muy, digamos, que si bien hay algunas críticas en relación a cómo se ejecutó el dinero, son reivindicados, te diría, por el conjunto del arco político en la Argentina, que es algo raro. No estuvieron implementados con el mecanismo de parcería público-privada, pero construían un estado de situación en donde el Estado buscaba el desarrollo de obra pública con financiamiento privado. Bueno, eso creo que algo, digamos, contesta de tu consulta. Respecto a la idea de la financiarización fallida, está pensado como un concepto muy particular, digamos, muy específico, digamos. No estamos discutiendo la financiarización en términos más generales sobre el mercado inmobiliario en la Argentina. Yo no sé si estoy en condiciones de dar ese debate, porque creo que todavía no tengo las herramientas necesarias. Me parece que la financiarización inmobiliaria en la Argentina tiene características muy particulares y distintas a las que sucede en Brasil. Y bueno, ahí la citaría Ivana, digamos, para el periodo
2003, 2008, 2010, en donde se desarrolla mucho el inmueble, digamos, como reserva de valor, como bien de cambio, digamos, como valor de cambio, sin la intermediación del sistema financiero. Y me parece que hay un conjunto de actores en donde están las grandes desarrolladoras que empiezan a construir esa lógica más financiarizada, pero que sin duda tienen otra escala a la que pueden tener los grandes fondos internacionales. Digo, Constantini, que es, si se quiere, el modelo del desarrollador con apalancamiento, porque como me decía el presidente de la ABE, Constantini tenía $100 millones en la cuenta esperando para pagar el terreno, cosa que no sucede con el resto de los grandes desarrolladores, que en general se financian con preventa en la Argentina. Es muy casero el mecanismo acá. Constantini invirtió $170 millones, compró todas las parcelas que pudo pagar, pero es uno. Digamos, construye una lógica, si se quiere, como en algún punto como de vanguardia de los grandes desarrolladores, pero me parece que la financiarización acá tiene características muy particulares que no tienen que ver con los fondos inmobiliarios de renta, etcétera, sino con la propiedad como reserva de valor, digamos. Quien tiene ahorros los invierte en inmueble y después se fija qué hace, digamos, si les saca una renta o incluso no. Hay mucha gente que está dispuesta a tener sus ahorros en un bien inmueble porque se desvaloriza menos que el peso o que un plazo fijo. Digamos, es una opción financiera tener el inmueble. Bueno, no sé si con eso aporto algo a tu pregunta. Creo que hasta ahí puedo llegar en la charla de hoy. Gracias. Bueno, ¿más hay alguna otra pregunta? ¿Más alguna pergunta, um comentário? Eu levantei a mão. Ah, Laísa. É a Laísa falando. Laísa. Pode falar, Laísa. Então, buenas tardes, boa tarde, parabéns às apresentadoras e ao apresentador. Muito, muito boas as apresentações, apesar de um pouco trágicas, né? Para pensar uma possibilidades mais emancipadoras, transformadoras de produção do espaço urbano, de políticas públicas. Mas vamos lá. A minha primeira questão é para a Bia. Eu queria dialogar com ela sobre uma questão que é super cara para todos nós aí da periferia do capitalismo que vamos tentar discutir essa questão da financiarização, que é a tal da pergunta das especificidades, né? Você trouxe no final da sua apresentação a questão do fundo público, que é uma questão que vários de nós estamos trazendo, né? Buscando chamar a atenção para essa importância do fundo público de diversas formas aí na alimentação desse processo de financiarização. Mas eu tenho me perguntado, e aí para trocar uma ideia com você e o próprio Francisco, se quiser também dialogar, né, até que ponto a gente pode chamar isso de uma especificidade, e é bom que a gente alimente essa narrativa como uma especificidade do Sul, né, da periferia. Assim, eu acho que, em primeiro lugar, tem muito Estado e fundo público, inclusive, na financiarização, nos processos de privatização no Norte, ou né, nos países centrais, né, nesses processos de PPP, privatização. E, em segundo lugar, porque me parece que é uma resposta, né, o fundo público como uma especificidade, é uma resposta que se dá de um ponto de vista muito comparativo e que toma como ponto de comparação os países centrais, né? Então, a nossa financiarização ela é diferente porque ela não é igual à dos países centrais, né, onde é mais protagonizada pela iniciativa privada, você tem mais recurso, né, desses players institucionais, privados, né? E eu me pergunto se a gente olhar mais como a financiarização como um processo global, menos fragmentado, mesmo tomando como ponto de partida cada país ou cada grupo de países, né? A gente não vai ver que esse uso do fundo público é uma coisa assim mais comum do que específica,
né? Por exemplo, eu acho que onde não tem um mercado de capitais muito alavancado, né, como boa parte dos países da periferia do capitalismo, não tem como você alavancar esses instrumentos se não for com uma forma ou de outra, né? Aí vai ter sua especificidade a depender do país. Então, essa é uma primeira pergunta, eu faço para a Bia e para o Francisco. A segunda eu vou endereçar para a Débora. A Bia pode responder, porque ela é coautora também, se ela quiser. Parabéns também, muito organizada, muito clara aí nas suas colocações. Uma questão assim, que eu acho que também é muito desafiadora para quem está tentando entender a mudança de papéis entre Estado e iniciativa privada aí na produção do espaço, né? E aí você trouxe a MIP e as PMIs, e aí eu me pergunto também, porque eu também me debruço com essas questões, não que eu tenha uma resposta, tá, Débora? Mas, assim, até que ponto é realmente a grande novidade a MIP, né? Você estudou as operações interligadas, deve ter passou também pelas operações urbanas, pelo que eu vi, e a gente sabe que muitas operações urbanas saíram do escritório de grandes empreiteiras ou de arquitetos, de escritórios de arquitetura vinculados a grandes empreiteiras, né? Então, me parece que, em alguma medida, a MIP trouxe uma transparência ou legitimou esse lugar, né, da iniciativa privada como formulador, mas que não é exatamente novo, né? Então, entender como que você vê isso. E, em segundo lugar, eu ressaltar, acho que uma questão muito legal que vocês trouxeram é essa fragmentação da luta, né? Que eu acho que isso é muito promissor para contrapor uma discussão de parte das pessoas que discutem a democratização da gestão, que às vezes confunde muito a diminuição da escala de intervenção com o aumento da democratização, né? Eu ouço muitos planejadores, consultores que têm defendido o PIL falando nesse sentido, inclusive defendem PILs menores são melhores, mais bem resolvidos, por exemplo, do que intervenções maiores, inclusive via PILs, né? Como se a questão da democratização fosse mera questão de escala, né? Quanto menor a escala, menor seria o conflito, mais potencialmente democrático. Então, acho que isso é uma questão muito legal que vocês trouxeram e acho que muito promissora para desenvolver aí nos próximos trabalhos. Obrigada, gente. Muitas graças. Agradeço, Leisa. Então, eu peço que, primeiramente, Maria Beatriz responde, depois o Francisco e, por último, Débora. Eu só peço que seja um pouco sintético, tá ok? A gente, já são 5h30, a gente estabelece um novo teto? Sim, vamos combinar e até às 17h40, tá bom? Tá bom, ou 40. Tá bom, vamos lá. Depois eu vou tentar ser muito breve, né? Depois a gente até continua discutindo. Eu acho que o ponto que a Laisa traz é muito importante, né? Embora, Laisa, talvez, eu não sei se eu me fiz tão clara, eu acho que mais do que apenas dizer comum, eu acho que não é a especificidade, não seria exclusivamente o fundo público, até porque, historicamente, eu estaria vendo esse fundo público quase como uma constante. E aí eu tenderia a concordar contigo, da presença, né, dele significativa, com níveis diferenciados, mas o que me parece, talvez, e tentando discutir essa especificidade, é como ela aparece através de uma instituição financeira brasileira, como o BNDES, assim, como ele tem um papel ambíguo, ao mesmo tempo que tem lá o porto, o fundo público, que aparece com formas variadas, e a gente pode discutir essa natureza, ele está ali promovendo, estruturando um modelo, né, que supostamente vai levar a essa independência do fundo público. E o fundo público fica lá quase como um complemento para esse modelo funcionar. Então, acho que atualizando esse debate do fundo público, eu gostaria de trazer essa questão, que eu acho que a gente tem que... quase porque a gente entra num debate da financiarização, que muitas vezes é criticado, porque tem fundo público, então não é financiarização. Então, me parece que esses recursos, eles são proporcionais em cada
lugar a um ticket de entrada do mundo da financiarização, digamos assim, de uma forma muito simplificada, né? E outra especificidade que eu acho que aparece um pouco no trabalho do Francisco também, é a questão desses grandes grupos econômicos e de como, talvez, quando a gente olha a literatura internacional sobre a questão da infraestrutura, né, eles assumem um lugar de várias figuras dentro do conjunto da infraestrutura e se tornaram, por esse arranjo, né, por esse arranjo até que impedia, a gente não sabe se... eu acho que esse é um ponto que eu quero avançar, a penetração do capital estrangeiro, que agora se coloca com muita força, se ela era limitada por uma certa excelência desse modelo, ou se ela era limitada porque o mercado de infraestrutura brasileiro ainda não fornece as condições de risco, de rentabilidade, colocados num patamar internacional. Porque, no fundo, a gente tem essa massa de capital financeiro que vai se deslocar globalmente, como você bem coloca. Mas a gente continua essa conversa, que eu acho que é um debate bem interessante. Passo para os meus colegas. Obrigada. Agradeço, Bia. Então, Francisco. Sí, no, yo muy corto porque no, tampoco sé si terminé de entender la pregunta que había hecho. Quiero dejar que Débora también pueda tomar la palabra. En la Argentina hay una experiencia, un gran fondo público que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el fondo constituido a partir de la privatización de las empresas que brindaban servicios, de los fondos de pensión que habían sido privatizados en los 90. Eso fue la base de crear, digamos, el programa de vivienda subsidiada, y el macrismo impulsó en los últimos años la instalación de la UVA, la unidad de valor adquisitivo, que es la actualización de esos créditos por la inflación, lo cual desajustó completamente ese sistema. Y yo creo que hoy el Estado argentino está como en un déficit presupuestario, una dificultad para pensar su propia acción pública muy, muy fuerte. En ese sentido, y con esto cierro, yo creo que el Estado argentino y el gobierno en particular debería pensar cómo intervenir con la tierra pública, que me parece que es algo que no está todavía pensado desde una mirada, si se quiere, más emancipadora, por tomar el término que traía Laisa. O sea, se critica la privatización del suelo público, pero no hay grandes alternativas a eso, pensando en los grandes vacíos urbanos que están en el centro de la ciudad, para los cuales pensar vivienda para sectores medio-bajos no tiene sentido, digamos. Habría que discutir mucho si vale la pena devaluar un terreno en términos económicos para generar vivienda subsidiada, cuando a eso se le puede sacar una gran masa de dinero que debería ser pensado un poco rompiendo algunos esquemas para pensar qué es lo que se puede hacer con eso, ¿no? Acá se hizo un cálculo muy global que decía la Argentina tiene un PBI hundido en bienes inmuebles. Hay una masa de recursos ahí que hay que pensar cómo se aplican desde una perspectiva progresiva y emancipadora. No, nada más. Muchas gracias. Y gracias, Francisco. Y Débora, por favor. Bom, eu nem agradeci também no começo, vou aproveitar para agradecer agora os presentes e parabenizar quem apresentou antes. E agradecer a pergunta da Laís, e acho que são justamente as perguntas mais desafiadoras ao longo do debate que constituiu o artigo. Até porque a gente escreveu em 4, né? Então a gente discutiu muito isso. E acho que a gente tinha uma preocupação justamente de situar a MIP, e algo que a gente discutiu que aparece no texto, como a MIP dando sentidos, inclusive, possivelmente, da inauguração desse dispositivo, e talvez de uma institucionalização dessa presença do privado. Não que ela não é nova, mas talvez ela ganhe mais legitimidade nesse âmbito de institucionalização. E aí, não querendo entrar demais nas especificidades do caso, mas eu acho que é simbólico, por exemplo, acompanhando reuniões das operações urbanas e acompanhando as reuniões do PIO, por exemplo, era o próprio agente propositor privado estar sentado na mesa, respondendo junto com a prefeitura as questões e chegar
por exemplo, em uma situação quando um próprio técnico da prefeitura, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, fez um questionamento sobre a métrica do projeto, ele sofrer ali uma certa coerção, inclusive por parte dos moradores que estão ali envolvidos no programa de interesse público do projeto. E do agente privado responder junto com o microfone na mesa que os questionamentos desse técnico não se enquadram, a conta não fecha, e os próprios moradores incorporarem isso, a conta não fecha se não for assim. Eu acho, eu não queria entrar demais na especificidade do caso, mas é algo que ao longo do tempo de pesquisa, para mim foi algo muito simbólico de uma diferença entre a operação urbana e o PIO nesses debates dinâmicas, por mais que a operação urbana também tenha muito fortemente a presença dos agentes privados nas reuniões e tudo mais, mas acho que esse foi um momento simbólico. E aí, isso já, não sei se a Bia quiser falar alguma coisa também sobre isso. Não, é bem rapidinho, meu comentário, acho que sobre isso que a Laísa colocou, eu acho que diz muito dessas passagens e dessa sofisticação, assim, da ideia que o avanço talvez, de mecanismos financeiros mais sofisticados e de uma organização conjunta de infraestrutura imobiliária, que é o que aparece no PIO, né, exige o capital financeiro, começa a exigir que essas relações, talvez ditas espúrias ou não tão claras, precisam estar dentro de um papel, de um contrato, para serem viabilizadas e até como maior segurança do negócio. Então, tudo aquilo que talvez a gente lesse como corrupção ou desvio do Estado, agora vira uma legislação e você regulamenta isso. Eu acho que eu vejo isso em várias esferas, assim. A reforma trabalhista é um caso disso, né? A gente precisa ter uma lei bonitinha para o capital financeiro conseguir a rentabilidade que ele espera. Mas, Débora, continue e vai para a segunda, então. E sobre essa diminuição da escala, eu acho que ainda é um ponto que a gente vai avançar. Acho que a gente discutiu menos do ponto de vista da escala e mais do ponto de vista da própria racionalidade que a MIP traz, assim. Mas eu acho que, quanto à escala, eu não tenho muito algo elaborado a respeito, mas essa potencialidade democrática, eu acho que, na verdade, caminha em sentido oposto com o PIO, porque eu acho que cria, isso é muito significativo no caso da Vila Leopoldina, e pode ser em outros que se constituam por manifestação de interesse, e de modo que há uma relação ali que vai além da relação Estado e envolvidos, ou sociedade civil organizada, que é observado em outras experiências, de, por exemplo, algo que também acaba entrando numa especificidade do caso, mas da própria proponente privada contratar uma ONG para dar uma espécie de formação de agentes de influência no território para os envolvidos no projeto. E eu acho que isso talvez é mais viável, inclusive por essa escala, algo que eu nem tinha pensado tanto em função da escala, mas que é algo que a gente pode pensar adiante. Não sei, Bia, se você quiser também completar alguma coisa em relação a isso. Tá com o microfone desligado. Que essa indicação que a Laísa faz é um pouco no sentido que a gente vinha pensando, como a gente viu isso, e esse movimento de fragmentação da luta e de subordinação, né? Mas eu acho que ressaltar essa dimensão da fragmentação é também muito interessante, porque eles se veem como privilegiados, não por uma questão moral, mas perde qualquer perspectiva de uma discussão sobre habitação num contexto urbano. Você vai resolvendo condições pontuais e muito específicas. Eu acho que esse é um lugar particular da cidade. Eu acho que é um ponto bem interessante para a gente desenvolver. Agradeço. E agradeço também a todos os comentários. Foi muito interessante participar dessa sessão. Obrigado, Débora. Obrigado, Bia. Bom, gente, chegamos ao final já da nossa mesa. Eu agradeço a parceria com o bom amigo professor Luciano Flori, e um agradecimento especial também aos 3 apresentadores, por ordem, o Francisco D'Alessio, meu muito obrigado, Francisco, a Maria Beatriz, também meu muito obrigado, Bia, e a jovem Débora Bruno, também, obrigado, Débora, e o Luciano, quer fazer algumas palavras finais? Não, só agradecer e que aprendi bastantes coisas novas.
Eu também. Realmente, não é minha especialidade o tema desta mesa. Precisamos colaborar para que o evento acontecesse. E então esteve aqui, mas eu achei muito interessante e muito preferi, por isso, em vez de dar pitaco, preferi aprender. Obrigado, Luciano. Você entendeu, Francisco, o que falei? Sim. Bom, gente, então, uma boa tarde, um bom final de seminário. Aliás, a sessão de encerramento já aconteceu, se eu não me engano. Tá bom? Então, sim. Agradeço, abraço, se cuidem, até a próxima. Hasta la vista. Adiós, gracias. Felicitaciones, muy bueno. Gracias.